Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 ao 30. E aqui Jesus, de repente, começa uma oração. Ele agradece a Deus porque o caminho dele foi escondido dos eruditos e dos sabichões. Essas palavras estão colocadas aqui na versão da Bíblia, a Mensagem, e mais adiante no texto também há um outro termo interessante usado aqui. E Jesus então agradece que foi escondido dos eruditos e sabichões, o caminho dele, mas ao mesmo tempo foi revelado às pessoas mais simples. E Deus tem o seu modo de agir. E é interessante porque lá no versículo 28, depois que Jesus já terminou essa oração, isso aqui, esse pequeno trecho, é uma oração dele, ele diz para as pessoas: olha, vocês estão cansados, enfastiados de religião, então venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo, observem o que eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então é interessante que Jesus de repente começa a fazer uma oração. Ele agradece a Deus porque os caminhos dele foram escondidos daqueles que são eruditos e sabichões, mas revelado aos mais simples. E aqui, é claro, Jesus está falando sobre os líderes judaicos, pessoas que queriam controlar os outros na sua época ali. E quanto ao simples, ele está falando das pessoas comuns. É claro que existem na história da igreja muitas pessoas muitos eruditos que se converteram e, enfim, creram em Jesus. Mas aqui ele está dizendo sobre a sua época, ali, das pessoas que tinham acesso à literatura, que conheciam o judaísmo praticado, conheciam um Deus do Antigo Testamento, e ainda assim não estavam enxergando o caminho de Deus, que era o próprio Jesus. Não estavam crendo que ele era o Messias, o aguardado, o que libertaria o povo de Israel, mas não do domínio romano. Libertaria espiritualmente, religando a Deus, e que agora esse caminho seria percorrido por qualquer pessoa que quisesse, não apenas pelos judeus. E aí, para aqueles que são simples, ele vai dizer nos versículos 28, 29 e 30 que vocês estão cansados da religião, porque esses líderes judaicos, eles impunham fardos pesados, esses rabinos da época, eles impunham fardos pesados para as pessoas carregarem. Fardos que eu quero dizer aqui são regras a serem cumpridas para então que você viver uma religião que agrada a Deus. Mas ao mesmo tempo era algo oco, era algo que não tinha nada de espiritualidade. Eram apenas ações do cotidiano, ações humanas que, teoricamente, estavam, quando cumpridas, agradando a Deus. E para nós isso vale também, porque o cristianismo ele não é assim. O cristianismo ele é uma religião, ele é uma crença espiritual. Nós não podemos transformar o cristianismo em coisas que são feitas no meu dia a dia, em coisas que nós podemos fazer para agradar a Deus. É claro que existe um caminho, e Cristo coloca isso no nosso coração, que se nós seguirmos, nós estaremos agradando, nós estaremos dentro da sua vontade, mas Ele comunica isso a nós. A igreja nos ajuda, nos dizendo qual é a doutrina, nos ajudando a andar moralmente, mas esse andar moralmente, as minhas atitudes diárias, não são elas que me salvam e não são elas imprescindíveis para eu agradar a Deus. O caminho que agrada a Deus, ele é leve e ele é vivido com liberdade. Então, nós devemos viver da forma que Cristo está falando assim. Nós devemos estar dentro desse escopo das pessoas simples, que estão cansadas de religião, mas vão até Jesus, andam com Ele, recuperam a vida, obtêm a partir dele o descanso verdadeiro.
trabalham com Ele. Nós fazemos as coisas com Cristo. Nós não fazemos por Cristo. Eu não faço isso porque eu sou evangélico, porque eu creio em Deus. Não. Nós fazemos com Cristo. Eu vou e eu faço com Ele, porque Ele está comigo e Ele me ensina a ser dessa forma. Porque agora eu aprendi a andar no ritmo livre da graça. Jesus não impõe nada pesado nem complicado. Se o seu cristianismo está sendo vivido dessa forma, ou se alguém está fazendo você viver dessa maneira, repense caminhar com essa pessoa. Faça uma oração a Cristo e peça a Ele que te ajude a viver dessa forma. O cristianismo não é uma religião de regrinhas. O cristianismo é uma crença leve, livre, onde nós andamos e trabalhamos com Cristo, como está escrito aqui no versículo 28. Qualquer coisa além disso começa a se tornar um fardo pesado. E sempre existem os eruditos e os sabichões que querem controlar a fé alheia. Então ficam inventando regrinhas, falando sobre testemunho, o seu testemunho no seu dia a dia. Na verdade, fazendo isso para tornar a crença em Cristo algo pesado e difícil de ser conseguido. Não caia nisso. Deus abençoe você. Até amanhã.